Olá, bem-vindo a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês na nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã e do grupo dos Jungianos de Brasília. Bem, nessa noite maravilhosa, nós estamos abordando um tema, que tem a ver com a realidade da saúde mental na nossa sociedade hoje. Nós migramos as nossas lives que nós fazemos no Instagram. Como o Instagram está muito ruim para fazer live, nós migramos, estamos fazendo agora no Google Meet, e posteriormente nós vamos voltar a compartilhar essa live, tanto no nosso canal no IGTV, nas nossas redes, quanto também nós vamos estar colocando depois dessa live no nosso canal no YouTube. Então, pedindo a todos, vai lá no nosso canal no YouTube, aperta o sininho, curta, as nossas lives, participem, tá? Todo o material que nós temos produzido é gratuito, focado em especial na área de saúde mental. E comemorando essa live na noite de hoje, nós convidamos uma equipe fantástica, que é nossa parceira, e para celebrar até essa parceria, nós convidamos, o pessoal da Universidade de Brasília, em especial da Azul, que é a diretoria, de promoção à saúde acadêmica. Depois a Flávia me corrige, porque eu sou ruim para guardar nome, Flávia. É tanto nome, é tanta sigla que eu não consigo guardar tudo, E convidamos, uma das professoras, que é coordenadora também de várias ações, de promoção à saúde da Universidade de Brasília, para estar falando com a gente, em especial dessa realidade sofrida que está a nossa população hoje, dentro da área de saúde mental, Hoje nós estamos tendo vários casos aí de agravamento dos quadros de saúde mental, E, para tanto, nós convidamos a doutora em Ciências da Saúde, que é também assistente social, a professora Flávia Aparecida. Boa noite, professora. Boa noite a todos, a todes, né? É um prazer estar aqui nessa noite, uma responsabilidade enorme. E eu, como fala, é uma responsabilidade enorme pela importância, né, que o Instituto, né, vem desenvolvendo as ações em saúde mental e por representar a Universidade de Brasília. Então, eu sou Flávia Aparecida Esquinca, eu sou assistente social da Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e Promoção da Saúde. A Corredes, né, concordo com o Jorge, né, que são várias siglas, ela faz parte da Diretoria de Atenção à Saúde da comunidade universitária. E a da Azul, né, que é coordenada pela nossa diretora, que é a professora Larissa Polejac, e a Corredes, que é coordenada pela professora Josenay Gengrácia. E na UNB, né, eu atuo há 11 anos como assistente social e tive essa trajetória, fiz a graduação em serviço social e fiz o mestrado e o doutorado na área da saúde, na perspectiva da bioética. Então, trabalhar com saúde mental, eu vivenciei muito na minha atuação no hospital universitário e agora nesse contexto da Corredes, mas todo dia eu estou aprendendo, né? E essa parceria com o Instituto é mais uma aprendizagem, sobretudo nesse contexto que a gente tem vivenciado. Eu queria começar fazendo uma pergunta bem clara, professora. Como é que você tem visto o nosso cenário, a nossa realidade atual, dentro dessa área da saúde mental, É impressão ou o número de casos aumentou consideravelmente para vocês também aí dentro da universidade? É, hoje, inclusive, amanhã nós teremos a pré-conferência, né, em relação à política estudantil da Universidade de Brasília. E eu estava escrevendo hoje a minha fala de amanhã. E eu até escrevi que a preocupação com a saúde, né, ela precede a pandemia. Mas com o advento da pandemia, nós tivemos dois contextos, o contexto da pandemia pelo vírus e o contexto da pandemia dos adoecimentos de saúde mental, né, dentro do seu espectro, né, que é enorme, dos adoecimentos psíquicos. Então, a gente vai ter desde as pessoas que desencadearam transtornos de ansiedade, até mesmo
pessoas que tiveram outros surtos, necessitando inclusive de internações, né? Então, o contexto universitário já é um contexto que já tem certas delicadezas, né? Que já causam impacto na saúde e na saúde mental de toda a comunidade universitária. Então, eu acho importante a gente falar comunidade universitária, como no caso da Universidade de Brasília, que são quase 55 mil pessoas. São 39 mil, mais ou menos, em média, de discentes, e a gente vai ter discentes da graduação e da pós-graduação. Sabemos que há muitos adoecimentos no mestrado e doutorado, né? A gente sempre fala do rito de passagem, que já é algo anterior à pandemia. Temos os técnicos administrativos da universidade, né, do qual eu faço parte, uma categoria de quase 4 mil pessoas, e temos os docentes, que são quase 10 mil, além dos terceirizados, porque nós temos para uma universidade funcionar o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que faz a segurança do patrimônio. Então, impossível a gente pensar numa universidade sem a gente pensar no impacto do adoecimento em saúde mental para toda essa comunidade que é tão diversa, né? É uma Sim. comunidade muito diversa. Professora, na verdade eu brinco muito, até observando e participando, até como docente de outras universidades, de outras atividades, eu brinco que a universidade nada mais é que um microcosmos dentro de uma realidade brasileira, né, até mundial, né? É um micro dentro do macro, né? O que a gente vê na universidade, a gente sai do lado de fora, tá tudo lá a mesma coisa, né? Sim, tanto que uma das discussões atual que a gente tem na atualidade na Universidade de Brasília, né, que vem coordenada pela professora Larissa Polejac, é a questão da Universidade Promotora da Saúde. E essa Universidade Promotora da Saúde, ela vai atuar dentro de um território. Então a gente pode falar da UNB dentro do território do Distrito Federal, dentro do território que é o Centro-Oeste, dentro do território que é Brasil e que são os outros países. Então, assim, sim, é um micro território, um cotidiano diferenciado, então, que vai trazer características, principalmente na universidade, que é um espaço que a gente vai ter alunos, por exemplo, de diferentes localidades, né? E ainda mais, cada vez Uhum. mais com o Enem, a gente vai ter ainda mais essa mistura, né? As pessoas, elas escolhem não só o curso pela proximidade de casa, mas também em relação à nota que ela tem. Então, cada vez mais as universidades vão ter vai diversificar ainda mais, né? E a gente sempre brinca aqui na UNB que a UNB não deixa de ser um pedacinho, né, do estado de Goiás, né? Uhum. Aqui. Eu, como sou paulista do interior de São Paulo, né? Todo mundo acha que eu sou goiana, mas eu não sou. Então, eu vim lá do interior de São Paulo há 21 anos, né? Para estudar em Brasília. Então, eu não deixo de também trazer um pouco do meu processo histórico-cultural na minha formação. Então, muito interessante. Professora, você começou a falar um tema muito importante, Flávia, que eu achei interessante, né? Por si só, o processo de ensino-aprendizagem, ele tem muita tensão, né? A gente tem, que você colocou muito bem os rituais de passagem, né? A dificuldade de passar numa graduação, né? Um mestrado, doutorado, ou mesmo numa pós-graduação, por si só, ó, o estar estudando já é muito tenso, né? Tem muita ansiedade por trás desse processo, né? Porque imagino que vocês têm esses dados aí, né? E vamos falar isso para os nossos, quem está assistindo a gente, né? Vocês devem ter esses dados até do grau de tensão também, que deve gerar muitos transtornos, muitos problemas mentais, não? Né? O pessoal não dá conta do rojão, né? A pressão passa a ser muita e a pessoa acaba não dando conta, né? É, hoje, né, eu até nessa carta que eu estava escrevendo da minha fala de amanhã, eu coloco que eu sou fruto da assistência estudantil. A universidade, ela tem um recorte de diferentes grupos. Então, a gente vai ter alunos em extrema situação de vulnerabilidade socioeconômica, e com essa pandemia, nós tivemos, sim, alunos em situação de não ter alimentos,
né? E no contexto de uma transição que de um dia para o outro os alunos tiveram que ter equipamentos para poder dar conta desse ensino remoto. Então, assim, a UNB, como a maioria das universidades, incluindo as universidades particulares, que eu tive essa experiência de ser docente, ela vive uma realidade de uma simetria, né, socioeconômica, e isso potencializa o sofrimento, porque tem casos que às vezes a gente faz encaminhamento e a pessoa não tem como se locomover até o CAPES, mais próximo de casa, porque ela não tem o recurso de uma passagem, de um transporte público. Então, é muito difícil a gente pensar em cuidados numa universidade tão diversa. A gente tem feito um esforço muito grande para poder dar conta da questão da orientação sexual, que gera sofrimento entre muitos alunos, que às vezes sofrem muitos preconceitos, as fobias. A gente vai ter a questão do racismo, a gente vai ter a questão da deficiência, que a gente for pensar na acessibilidade, né, no contexto de ensino remoto, foi outro fator que gerou algum sofrimento em alguns alunos, e é indiscutível que a questão socioeconômica é um dos fatores mais avassaladores na universidade, né? Então, hoje a gente tem, né, o programa de assistência estudantil, né, que vem pelo PNAES, tem um recurso, é nacional, mas a pergunta será que ele é suficiente para dar conta de garantir a moradia? Porque se eu tenho a moradia, eu me preocupo um pouco menos, mas será que eu tenho alimentação? Eu me preocupo um pouco menos. Será que eu vou ter o acesso às tecnologias nesse contexto? Vou me preocupar um pouco menos. Mas, sem dúvida, quando a gente tem a questão do adoecimento de saúde potencializado pela questão de renda, é uma coisa avassaladora que a gente vivencia. E a gente está falando de muita pobreza. A gente não está falando de classe média, nós estamos falando de pessoas em extrema situação de vulnerabilidade socioeconômica. Infelizmente, essa realidade está posta à mesa em todo o Brasil, né, professora? A gente está percebendo aí uma expansão vertiginosa, né, do número de casos, de pessoas passando necessidade, né, os dados que estão sendo trazidos aí por toda a imprensa nacional, né, e que não é só uma questão de imprensa, né, professora, a gente está andando nas ruas, a gente está lidando aqui com a clínica social, a gente percebe que a situação não está nem um pouco brincadeira, né, então, o efeito pandemia né, fez com que a economia também desandasse junto, né? Fora uma desigualdade social que já existia de uma forma intensa no nosso Brasil, né? E é interessante o tanto que isso se costura com a área de saúde mental, né? Sim, se costura e assim, o acesso à tecnologia, né, é uma coisa que acentuou ainda mais as desigualdades sociais, né? E hoje, quando a gente fala, por exemplo, do processo da busca de um grupo terapêutico online, da possibilidade de você ter o atendimento com um profissional de saúde mental, seja psicólogo, seja a telemedicina com a psiquiatria, ou você participar de uma roda, de uma TCI, né, que é uma roda de terapia comunitária, que é tudo online, a gente pensa que está próximo de todo, está fácil o acesso, está ali ofertado, mas não é assim, né? E ainda mais porque, se a gente for pensar, é o contexto da nossa casa que está ali no vídeo, né? Que nem eu estou no quarto aqui, que é da minha filha, atrás vai ter uns pandinhas colados na parede, vai ter assim uns lápis, porque na sala, num apartamento de 2 quartos, vai ter a sala, ela tá lá. Eu estou aqui. Então, a gente também traz a nossa vida pessoal para a vivência, e às vezes a gente mostrar o que a gente tem, né? E tem pessoas que muitas vezes não tá podendo nem ligar o vídeo numa aula, não tá. Isso causa um constrangimento, causa algum tipo de sofrimento diverso, né? Porque o maior peso que as pessoas acabam tendo, né, é a questão de eu dou conta ou não dou conta.
Será que o mundo está preparado a entender que essa é uma situação de um problema coletivo, não de um problema individual, né? É essa coisa de devolver muito para o indivíduo a responsabilidade de algo que ele não vai ter, porque quando a gente junta a questão da saúde com as questões socioeconômicas, né, dentro desse aparato universitário, que já é um ambiente competitivo, já é um ambiente, eu sempre brinco que o índice de rendimento acadêmico, o IRA, ele sempre foi uma moeda de troca, é uma moeda de troca para quem vai fazer parte dos PIBICs, né, que são as pesquisas de iniciação científica, vai ser uma moeda de troca no processo de seleção para o mestrado, vai ser uma moeda de troca para o ingresso no doutorado, né? E eu falo sempre que os professores, né? Eu fui professora substituta da UNB, hoje eu sou assistente social da UNB, mas a gente faz o mestrado e o doutorado apaixonado pelo nosso tema. A gente não aprende a dar aula, a gente não aprende a perceber o indivíduo nas suas necessidades, nas suas preocupações. Inclusive, hoje um professor me ligou para falar que ele estava empolgado, né, na expectativa de fazer um curso de capacitação em saúde mental, né? E aí eu até falei com ele, até em referência até o professor Gustavo Oliveira, Jorge, que é um psiquiatra aqui em Brasília, né? E eu até falei para ele o seguinte: olha, todos nós somos capazes de fazer um acolhimento em saúde mental, né? A saúde mental está para o indivíduo que recebe, né? E cada área do conhecimento vai poder, de alguma forma, contribuir para que, claro, depois possa esse indivíduo seguir um processo terapêutico adequado, com psicólogos, ter a medicação quando necessária, com os profissionais capacitados para poder fazer a prescrição, mas o acolhimento inicial desse aluno, ele está muito para a necessidade de escutar esse aluno, ou esse professor, ou esse técnico, esse trabalhador, de ter a possibilidade de ser escutado, e ser escutado significa ele sair da invisibilidade, né? E eu até falei para esse professor a importância da gente refletir sobre o acolhimento em saúde mental, para além de achar que eu preciso ligar imediatamente para um psicólogo, para uma psiquiatra, para que senão o aluno não vai dar conta de superar aquele momento de crise, uma crise de ansiedade, ou, claro, que eu não estou desconsiderando outros transtornos que necessitam de outras intervenções. Mas o acolhimento inicial na universidade faz muita diferença. Né? E só que não há um acolhimento sem olhar para essas diferenças que tem, socioeconômica, a questão de outros fatores que geram esse tipo de sofrimento. Professora Flávia, você está falando de 2 pontos que eu acho que são vitais. A gente aqui está discutindo saúde mental, né? Até pegando a Universidade de Brasília como exemplo. Na nossa sociedade tem faltado demais essa palavra mágica. Eu vou traduzir isso numa palavra, empatia, né? De olhar o outro, perceber o outro, ver sua realidade e interagir com esse outro, né? E a impressão que falta é que toda a nossa sociedade se desqualificou disso, né? De ter uma escuta, de dialogar, né? Botar a cadeira na porta de casa, conversar com o vizinho, né? E não só conversar, mas poder que fazer, porque hoje tem muita conversa que é monólogo, né? Mas escutar, trocar, né? E eu sempre falo uma coisa nos acolhimentos, é o seguinte, quando você fala, de alguma forma você está pedindo ajuda caso você necessite. Porque quando você fala, tem até o Júlio, que hoje ele é terapeuta ocupacional, na TC ele falava, quando a boca fala, né, o coração se liberta, o coração consegue pôr para fora as suas inquietações. E aí, quando a gente fala, a gente está conseguindo, num processo dialógico, tentar colocar as nossas emoções, né? E eu até brinco que é muito difícil a gente relatar aquilo que de fato dói na gente, né? E porque o julgamento que a gente tem na sociedade, onde a gente vê muita falta de empatia, né? E a E eu escuta, até né, professora, que dentro disso vem toda uma escuta mesmo, né, de permitir com que o outro extravase até essas emoções e sentimentos, né.
A gente aqui tem vários psicoterapeutas acompanhando a gente, né? A gente bate muito na tecla que um dos grandes diferenciais da psicoterapia bem feita está na arte da escuta, né? De poder deixar ter um espaço de acolhimento para o outro poder manifestar suas emoções sem julgamento, né? É. Eu acho que transpor o medo do julgamento, eu acho que é o maior passo que o ser humano pode dar no cotidiano, porque quando você olha um profissional que está ali te escutando, e é o que a gente sempre diz, fala, busca ajuda, né? Porque os profissionais, a gente, claro que tem todo um processo ético, né, da conduta de cada processo terapêutico, mas quem desconhece muitas vezes o processo terapêutico vai entender e volta naquele velho preconceito, que é o preconceito, eu vou buscar ajuda porque eu sou louco. E o louco vem como uma palavra, até vi que tem uma live sua, né, Jorge, sobre a questão da loucura, né? E de repente, o que a pandemia eu acho que ela veio para mostrar que tão importante quanto você fazer um teste para você saber se você contraiu ou não o vírus, é você ter, quando necessário, o suporte na área de saúde mental, né? Porque eu vejo que o suporte em saúde mental, claro que com processos terapêuticos adequados, de pessoas que possam de fato acolher, faz toda a diferença. Porque se a pessoa, quando a pessoa hoje, ela não está adoecida pelo vírus, muitas pessoas estão adoecidas pela parte de saúde mental. E na universidade, que é um micro espaço dentro de um grande território, não é diferente. São as ansiedades, a depressão, e você vai ter relatos que a pessoa liga o vídeo, né? Liga ali a plataforma, fecha o vídeo, fecha o áudio, tá contando sim a presença, e de repente ela está num eterno sofrimento, num processo de sofrimento muito grande, e sem ter, às vezes, um vínculo familiar, um amigo, porque a gente tem o distanciamento social, né? Você até falou das calçadas, né? Daquela velha cadeira na calçada, a gente vendo os carros passar e ali conversando sobre as amenidades da vida, e até mesmo as fofocas da vizinhança, né? Porque é claro que não dava para perder as fofocas da vizinhança, né? Mas hoje eu falo que o uso do WhatsApp, das outras ferramentas, ela também tem possibilitado isso, né? Dentro desse distanciamento. Claro que não da mesma forma, mas se a gente for pensar a necessidade desse distanciamento pela pandemia, né? E nessa Páscoa agora, quase todas as campanhas eram assim: se a pessoa não faz parte do seu núcleo cotidiano, não vá confraternizar, porque às vezes essa pequena confraternização é que você pode ali gerar um adoecimento coletivo, né? Então, como as ferramentas tecnológicas e o WhatsApp, o Telegram, né, qual outro, ou também as redes sociais, possibilitaram algum tipo de conforto, né, para que essa solidão se tornasse uma solitude, né? E dentro desse processo que causa saudade, né? Porque a gente for pensar, nós estamos um ano, e um ano de saudade, um ano de refletir e um ano de repensar, porque eu brinco que no cotidiano hospitalar da beira-leito, eu aprendi que as pessoas aprendiam a se despedir no momento final. A pandemia ela veio para lembrar que todo dia a gente tem que agradecer, se despedir, porque a gente não sabe, a gente não tem o controle. E é como se aquela doença beira-leito tivesse algum tipo de controle, né? Das doenças que até então tinha uma intervenção rápida ou não, né? E eu vejo que a pandemia ela mostrou esse outro lado, né? E eu observo assim que uma coisa que eu penso da saúde como um aspecto biológico, físico, social e espiritual, que independente da religiosidade ou não do indivíduo, que o aspecto espiritual ele vinha como um aspecto de resiliência perante ali aquele adoecimento. E na saúde mental, de alguma forma, eu também observo que as pessoas elas se tornam resilientes de saber que todo dia, né,
ela pode sim, como você tem, né, a questão da promoção da vida, que todo dia ela pode estar promovendo a própria vida, né? E com os vários aspectos que ela vai trazer, inclusive da autocompaixão diante desse contexto, né? Que é tão desafiante. Mas eu sou uma assistente social falando Não, mas é como muito processo. legal, professora, muito legal a sua observação, porque isso vai mostrando para a gente, aqui temos vários colegas que são psicoterapeutas que estão na lida diária aí, atendendo pacientes, e o que você está narrando para a gente não é diferente do que a gente tem observado aqui fora, né? Pelo contrário, né? O mundo é o mesmo, estamos todos no mesmo barco, né, professora? E particularmente acho interessante porque a gente está falando, né, de uma revalorização da vida pela morte, né, de repente, dentro da pandemia, todos nós estamos aqui o tempo todo tendo que... Professora, eu tinha o hábito toda segunda-feira de ir aqui em Goiânia, no Mercado da 74, que é um centro cultural que tinha aqui com alguns barzinhos, escutar jazz com meus amigos. Professora, que saudade de sentar lá, comer um torresmo, tomar uma cervejinha, escutar um jazz de primeira linha, né? De repente vem a pandemia, né? Você fazia as coisas meio que no automático e de repente o fenômeno da pandemia fez a gente revalorizar tanto. Que saudade que eu tenho daquilo. Eu era feliz e não sabia, sabe? Né? É tão interessante, né? A gente valoriza, né, um brigadeiro, né? Até uma paciente minha estava falando, cara, que saudade de entrar numa brigadeiria, sabe? Tomar um café. Parece que a pandemia veio para fazer a gente revitalizar coisas que nós fazíamos, mas que ficaram adormecidas, né? Parece que a palavra da moda é a gratidão, né? Mas na realidade a vida vai passando num automático. E eu Sim. acho que todos nós estamos aqui em 13 pessoas, e eu acho que se todo mundo fechar os olhos, vai pensar de alguma coisa que tem saudade, né? E de alguma coisa que pensa, nossa, eu acho que eu tenho saudade de poder pôr um sapato e trabalhar, porque a gente faz até mesmo quando a gente está em casa trabalhando, né? A gente não tem mesmo aquela questão do se arrumar como a gente fazia, né? Não no se Exato. arrumar como uma coisa boba, mas como uma coisa de ritual, né? Mas eu tenho saudade também de ir ao cinema com meus amigos, né? E de passear com a minha Sim, filha de 6 anos. A Galga Thaís sim. falou, com certeza, né? É por aí, né? E é muito interessante isso, né, é muito interessante que a gente está falando de uma revalorização, não é de grandes coisas, né? Logicamente que as grandes viagens, né? Poder fazer grandes bagunças também entra no circuito, mas as pequenas coisas, né? Sabe? E ir no mercado central e comer um pastel, né? Sem medo nossa, se eu for eu vou ser contaminado, né? Aquela bobagem, né? A bobagem do estar vivo, né? O cotidiano, né? E é uma coisa extremamente contraditória, né? Valorizar a vida com medo da morte, né? E como o tabu da morte, ela teve que ter uma. Ela foi, como se diz, teve uma ressignificação, né? Porque, claro, que não há como a gente não se enlutar quando a gente vê como hoje quase 5 mil mortes em um dia. O contexto que a gente vive, por mais que a gente veja ou não veja nem jornais, né? A gente pode, às vezes, só numa rede social, já passa ali, às vezes, uma manchetezinha, né? Ou sem querer, quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, automaticamente as informações elas surgem, mesmo quando a gente tenta ficar longe desse cenário, que é um cenário é, tão adoecedor, né? E quanto gente nós temos que caminhar, porque se a gente tem menos de 10% da população que está vacinada, né? Se a gente for pensar, a gente sabe que a gente tem uma caminhada bem longa. Claro que tudo isso gera muito medo, né? E hoje vem surgindo no campo da saúde mental outras fobias, né? Se fala da coronofobia, né? Que é, como você disse, é o medo que a gente tem
até mesmo de você estar próximo de alguém, né? Eu imagino como as pessoas que têm pets, né, que têm os cachorros, né, se sentiram essa semana, porque no Distrito Federal uma das reportagens era a questão dos cachorros como possíveis é, seres que pudessem contrair o coronavírus. Então assim, para quem a minha amiga que dorme com cachorro, ela falou assim, nossa, mas e agora? Dorme assim, que o cachorro convive no ambiente dela, né? E de como a gente redescrever. E eu vejo que todo dia é o dia da gente começar a agradecer, porque mesmo no ambiente doméstico, que a maioria de nós estamos, para quem fica em casa, quem pode, sabemos que muita gente está saindo para trabalhar porque precisa. Os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, os profissionais da limpeza, da alimentação, né? Tem um universo gigantesco de pessoas trabalhando que não deixaram nenhum dia, né? O pessoal da política de assistência social, que são os SUAS, dos CRAS, dos CRES, eles não pararam, né? Os bancários não pararam, né? São pessoas que às vezes a gente tem uma invisibilidade, mas as pessoas estão ali, né? E aí, mas no ambiente doméstico, para quem teve essa oportunidade, também tem muitas coisas para a gente poder valorizar, né? Teve numa das alunas na UNB falou assim que o que ela mais tinha gostado de poder ficar em casa é que ela as 2 horas que ela ficava no trânsito para ir para a UNB, ela ia até o rio que tinha na chácara que ela morava, tomava um banho de rio e voltava para outra aula, né? Então, ela foi uma coisa tão simples que eu tive que redescrever, mas eu tentei. Parece o jogo do Contente, né? Tem uma novela do Uhum. SBT que agora virou série no Netflix, e é As Aventuras de Poliana. E aí eu nunca tinha parado e ela faz o jogo do Contente, né? E é uma coisa tão boba, mas uma coisa, às vezes, de olhar. É o contente, não do contente da gente poder relativizar tudo que a gente vê, naturalizar as coisas como se fosse tudo algo passageiro e nós fôssemos seres passivos, né, de aceitar as coisas sem poder agir. Mas uma coisa da gente poder ter um outro olhar para aquilo sem ser crítico, né? Com certeza, professor. Até porque também, se a gente for só pessimista ou só crítico, a gente vira um tremendo no chato, né? E Uhum. acho que a vida a galera tá cansada de gente chata, né? A gente tem Demais. que, a gente tem que procurar um pouco de alegria também, né? Suavidade, leveza, mesmo na pandemia. E acho que aí você está contando uma grande questão, professora, que bate muito naquilo que a gente defende o tempo todo, né? De para suportar a pandemia, né? Ainda mais dentro desse contexto de mortes, muita pressão, né? Você colocou muito bem, né, professora? A gente tem o tempo todo que reabastecer, procurar equilíbrio, procurar coisas, né, que a gente gosta, né? Eu, nas horas de folga, eu sou músico, estou gravando meu CD, né? Então, porque é um jeito de procurar o equilíbrio, de poder manter uma saúde mental, né? Ter uma atividade, ter um lazer, fazer que nem a sua aluna, né? Que vai no rio, toma um banho de rio e volta. Que maravilha ter um rio desse dentro do quintal de casa. Ô, oh, inveja boa, viu? A, a Thaís colocou aqui no chat, né? Às vezes, quando assisto o filme, me espanto vendo muitas pessoas juntas. Aí eu lembro que no filme não existe corona. Me pergunto até quando, mesmo após a pandemia, vamos ficar espantados. Como mexe com a nossa cabeça. Thaís, essa Sim. pergunta que a minha filha faz o tempo todo. Mamãe, isso não foi gravado na pandemia, eles são todos juntos. Porque Sim. e causa um certo desconforto, né? De você imaginar todo mundo junto. Isso mexe com a nossa cabeça, né? Tanto é que a gente vem discutindo já uma questão da área de saúde mental, que nós vamos ter que tratar demais as pessoas de transtorno de estresse pós-traumático do pós-pandemia, né? Nós vamos ser sobreviventes, se Deus quiser, aqui todo mundo que está assistindo, né? Se Deus quiser, né, nós vamos ser sobreviventes de quase que um holocausto, né? A gente está falando de muitas perdas, muitas mortes e, né, os que conseguirem chegar do lado de lá, né,
Até que a gente até escreveu um texto de Páscoa falando sobre a Páscoa, né? A travessia dos judeus do deserto, e de uma certa forma o que a gente vive é uma coisa metaforicamente parecida, né? Então, quem que vai conseguir chegar do lado de lá? Quem vai conseguir sobreviver? Né? Quem que vai conseguir manter a saúde mental depois que passar por isso tudo, né? Então, a gente tem muito caso, sim, de relatos já de pessoas que estão profundamente traumatizadas, né? E a gente recebe isso direto na clínica social, né? Por exemplo, só semana passada foi uma mulher que chegou com 28 anos de idade, ela enterrou o pai e a mãe, um dos irmãos e os dois avós. Né? Como é que você fica bem vendo o sepultamento de 6 parentes para o Covid, né? E é uma coisa que gera uma impotência, porque nós não somos só profissionais, né? Nós somos seres que temos um contexto, né? Ontem Sim, pela manhã eu recebi uma ligação de uma colega assistente social, que um outro colega assistente social estava com para ser entubado, e a família estava com a preocupação de no hospital que ele estava, em uma outra cidade, não ter condições, porque a, as notícias eram assim: entubou, não sobrevive. E como foi tenso de se sentir impotente diante de um quadro como aqui ontem no Distrito Federal, que não tinha uma UTI na rede particular, na rede pública. Mas eu falo que, felizmente, hoje de manhã ele tinha respondido bem nas últimas 24 horas e não ia mudar o quadro, né? Porque você falou do cinema, né? A Thaís falou, e eu, no começo da pandemia, tanto que o meu doutorado foi na área de ética em pesquisa, né? Então, assim, falar de pesquisa, de desenvolver vacina, remédio, e eu usei, quem me orientou foi a professora Dirce Guilhem, da enfermagem, né? Inclusive, até o professor Marcelo Medeiros, da UFG, como fala, participou do contexto também, e eu trabalhei o cinema para discutir ética em pesquisa, né? E aí você olha para esse fenômeno do cinema como o fenômeno causa essa inquietação. E no começo da pandemia, dois filmes que me viam muito assim, vinham no meu cotidiano era A Vida é Bela, né? E vinha o contexto do filme A Procura da Felicidade, né? De como você tem que criar um universo, não sei se é um universo paralelo, uma outra realidade, né? Quando você tem, no meu caso, uma filha de 5 para 6 anos, ela vai fazer 7 esse mês, mas para mostrar como você vai se adaptar àquela realidade, né? Aí até a Fabíola está aqui no chat falando, eu tive muita dificuldade para me adaptar ao home office, desenvolvi insônia, tive muitos problemas com a rotina de trabalho em casa. A ansiedade parece que duplicou nesse período. A sim, Lorena, ela fala o seguinte: me senti da mesma forma que a Fabíola, a ansiedade veio de forma mais intensa. Aí a Thaís respondeu: imagino, Fabíola, a concentração também, né? Sem dúvida, a concentração fica muito sim. afetada. E E foi muito legal, professora, e isso é interessante que a gente percebeu isso aqui. Na verdade, todos nós tivemos que fazer profundo processo adaptativo, né, professora? Quem é docente, quem é aluno, quem é profissional, quem é estudante, né? É muito interessante toda essa adaptação, porque também mexeu, inclusive, com a nossa, como é que eu poderia falar? Com uma certa comodidade nossa, né? A gente estava tão habituado a fazer aquilo sempre do mesmo jeito, né? E de repente vem uma doença, uma pandemia que te empurra. Sabe aquele primo folgado que você está na beira da piscina de roupa, ele só passa atrás de você e te dá um empurrão? Né? Que você fala, não quer ir não, mas de repente você está toda molhada lá porque te jogou dentro da piscina, morrendo de rir. Eu brinquei que, de uma certa forma, a pandemia também foi isso, né? Exigindo de todos nós, um desdobramento adaptativo, né, professora? e até a Silvia colocou aqui no chat o seguinte: professora, anteontem sonhei que estava numa praça e no sonho eu me assustei pensando: meu Deus, as pessoas estão sem máscara. Até que percebi no sonho que era um sonho e relaxei e curti a praça. Aí a Lorena colocou: Silvia, eu sonhei ontem com o espaço da escola onde trabalho servindo como
leito para as pessoas de Covid, né? Foram esses os comentários. Muito legal, né? Professora? Acabei de ter uma visita, que essa é outra ali. Espera só um minutinho. Não, tá lá, minha filha, pra... Bom Desculpa. demais, né? Mas isso é muito legal, 20 minutos. professora, né? Fofinha, né? Legal. Isso faz parte daquilo que a gente está vivendo, inclusive misturando também o público do privado. Isso também gerou muita. De uma certa forma, eu vi que os alunos e os professores, né, até mesmo que é professor que está dando aula na beira da praia, né, que mudou para a beira da praia, tem, né, eu estou atendendo, às vezes, lá de Pirinópolis, da fazenda, né? Então, assim, a gente não tem mais um espaço físico, né? O que, de uma certa forma, gerou um conforto, né? Eu não preciso mais acordar 2 horas antes para me deslocar para o meu local de trabalho, né? Mas também gerou um segundo fenômeno, embora tenha gerado para todos nós um certo conforto, né? De repente, o aluno poder acordar 10 minutos antes da aula começar, né? Molha o rosto lá, escova o dente, come alguma coisa, já senta para a aula, né? Mas também gerou muito uma questão que eu achei interessante, professora, que é essa exposição da nossa vida privada, né? Que já vinha isso acontecendo nas redes sociais, e de repente né? De repente, quantas vezes eu não estou atendendo, passa um gato correndo, passa um filho gritando, né? Eu falo, oh, pelo amor de Deus, estou trabalhando, criatura de Deus, né? É, até a Fabiola colocou assim: a modalidade presencial me ajuda a delimitar melhor o término do trabalho. Em casa, parece que a gente não encerra o expediente nunca. E sim, Fabiola, porque a sobrecarga que vem, né? Tem quase um ano que a UESC, né, que é a Estadual de Santa Cruz, na Bahia, fez um evento sobre Covid e pandemia. E a mesa que eu fiz a fala foi sobre as mulheres na pandemia. E aí vem essa questão da sobrecarga, porque no contexto da pandemia, né, eu nunca tive ninguém que me ajudasse cotidianamente. Aí o quinzenalmente ficou ainda mais longe. Então, de um dia para o outro, uma criança na alfabetização das 7h45 a meio-dia 10, eu trabalhando. A sorte que a Josenaide, que é a minha coordenadora, é uma mulher fantástica, né? E conseguiu, como fala, tem toda uma compreensão, né, para o meu contexto enquanto mulher divorciada que tem que exercer o cuidado, né? E todos nós tivemos mudanças, né? Eu trabalhava 8 anos no Hospital Universitário de Brasília, na clínica médica. E a pandemia veio, eu, assistente social, beira-leito, amava, inclusive, o projeto de intervenção que a minha estagiária, né, minha aluna, a gente ia fazer, era sobre a questão da prevenção do suicídio dentro da internação hospitalar, porque foram vários casos que no ano de 2019 ela presenciou, e aí veio a pandemia, né, e a minha filha, ela tem um histórico de adoecimento, e de repente eu me vi entre o lugar que eu amava trabalhar e os cuidados, né? E aí eu fiz a mudança de centro de custo na Fundação Universidade de Brasília e fui para a Josenaide lá na coordenação e eu falo assim e eu tive uma outra adaptação, porque você trabalha, só que você tem uma filha que vai ali naquele momento que você está falando online, vem te pedir o suporte, você precisa, você tem prazos para cumprir, porque as pessoas acham que no teletrabalho a gente tem ofertado na Universidade de Brasília, né? Eu até coloquei aqui no chat, eu vou colocar novamente, muitas ações de saúde mental, né? Então a gente, inclusive, a parceria com o Instituto, né? Que a gente está fechando com o Jorge, não só dos alunos poderem ter o atendimento individual, mas nós fazemos atividades coletivas em live, em oficina, porque quando a gente leva informação, a gente está levando um caminho para que as pessoas busquem cuidado, né? E ali você desperta em cada indivíduo, né?
a gente quebra o preconceito que tem muito forte, e até a gente viu, né, a questão do Enem. Eu vi até uma live sua, Jorge, que você comenta a questão de como avançou o Enem fazer a redação sobre saúde mental, né, e preconceito. Como isso é uma coisa, uma questão que está no nosso cotidiano. E aí, na UNB, a gente tem ofertado essas atividades. Então, desde a terapia comunitária integrativa, a gente online, a gente faz as lives de várias temáticas, a gente faz as oficinas sobre ansiedade e nutrição, vamos fazer a maratona sobre ansiedade, né, em maio, e a gente pensou até em fazer na última semana do calendário acadêmico, né, do segundo de 2000, porque as universidades, elas pararam. Então, um dos grandes desafios dos institutos federais das universidades é dar conta do calendário. Então, antes a gente tinha primeiro e segundo de 2000, bonitinho. Hoje, nós estamos em 2001. Então, esse descompasso temporal do calendário também é algo que causa sofrimento. Porque aí você pensa, nossa, eu vou parar em maio, vou voltar em julho. Em julho eu começo, paro em novembro. Em janeiro, então, eu não vou ter férias. É como se as pessoas tivessem saído da caixinha, né, dos meses de trabalho e os meses de férias, e dá conta com a questão do processo educacional, né, um dos grupos que tem na UNB, que eu até participei, é sobre os filhos, os cuidados dos filhos na pandemia, porque é muita responsabilidade, porque você tem o direito à educação daquela criança, mas ao mesmo tempo você tem o conflito. E se eu mandar para a escola? E se naquele momento de eu mandar para a escola, ela contraiu o coronavírus? Então eu não sou uma boa mãe, um bom pai, um bom cuidador, que eu não tenho paciência para cuidar em casa e mando para a escola, né? Então todos nós tivemos essas adaptações do público privado, né? Estando tão próximos nas nossas ofertas de ações, no nosso cotidiano de trabalho. Eu até brinquei que eu criei uma musiquinha que eu vou até contar para a professora de música da minha filha, né? Porque aquela música do Beatles, né? Aquela Bom Dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Nunca tocou tanto. Eu acho que essa foi a música mais tocada. E aí eu até brinquei que eu fiz uma versão que era assim: bom dia. Eu não vou cantar, não, porque eu tenho vergonha. Mas era quase assim: bom dia, o sol já nasceu lá na escolinha. A professora liga o Meet e chama as criancinhas. Eu já até Por inventei aí. uma paródia, porque é mais ou menos isso que é o cotidiano da maioria de nós, seja para o trabalho, seja para a vida doméstica com os filhos. Até fiquei vermelha. Não, mas é muito bom, tranquilo, professora, muito legal essa história, né? Porque, na verdade, é todo processo readaptativo que, ao mesmo tempo, também nos desafiou, tirou todo mundo da zona de conforto. Eu, como professor, tive que aprender a fazer aula. Galera, eu falo isso com todas as letrinhas possíveis e imagináveis. Você sabe quando é que eu imaginei que eu ia virar youtuber? Fazer live, eu falo, tô fora. Você falou assim, isso há 3 anos atrás, eu ia rir, gargalhar na sua cara, falar, não vou. Quando eu vejo, né, eu fui intimado até por um colega meu, rapaz, pelo amor de Deus, você tem que orientar a sociedade, né? A Sandro Sala, um grande publicitário aqui da região, falou, moço, vamos, vem fazer live comigo. Eu fui começar a fazer live com ele, né? Falando inclusive de mercado, de sociedade. Quando eu vejo, eu comecei a fazer no instituto e foi muito bom, né? Porque gerou um campo de aprendizagem, de troca, de reconhecimento, né? De troca de saberes, né? Que eu acho que isso é o principal, né? Não é simplesmente fazer live para mostrar a nova coloração do batom, mas é mostrar o conteúdo também, trocar o conteúdo, né? Tá? Professora, que horas são, por gentileza? Já tem aqui, ó, a notificação que faltam 12 minutos. E Ok. aí, eu só queria completar uma coisa que eu sempre falo lá na Correios, né? Que você pode ter uma live com 10 pessoas, isso se multiplica em 1000.
porque hoje, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma atividade que fica gravado, né, fica gravada, mas as pessoas depois elas buscam esse acesso, né, Sim. porque, por exemplo, hoje nesse horário, que nem até o Arthur, que faz estágio comigo, falou assim: Nossa, eu tô na live de enlutados. Então, assim, aí você vê assim, a outra, mas já tô na conferência da assistência estudantil. Mas depois as pessoas elas têm buscado, como fala, esses bate-papos. E aí, só para a gente ler para o final, aqui a Silvia escreveu assim: li o relato de uma moça que tem fobia social, que a pandemia está sendo para ela a melhor época de sua vida, pois ela pode assistir às aulas de casa, seu rendimento universitário melhorou. Ela deixou de ter episódios de ansiedade e depressão. Ela está se saindo melhor no trabalho por ser home office. Perdão se eu ler assim, por causa que eu às vezes é bem pequenininha a letra. Que apesar de ser um momento muito ruim, para ela está sendo muito bom. E É, exatamente, a experiência é muito individual, né? exato, e a gente só que a gente, Silvia, não pode pegar um caso de uma pessoa que tem uma fobia social e transformar isso no geral da sociedade, né? Porque para quem tem fobia social pode estar sendo legal e quem não tem a fobia social, né? É o que tem acontecido com muita gente, né? Professora, vamos falar da maratona que nós vamos desenvolver entre o Instituto Olhos da Maçã, né? E junto com a UNB, vamos falar um pouquinho de data, alguns convidados, né? Como uma das primeiras grandes atividades que nós vamos, né, desenvolver nessa parceria que está surgindo, vamos logicamente fazer isso com outras entidades parceiras também. Mas vamos fazer uma maratona sobre transtornos de ansiedade, né? Isso. A UNB, né, via da Azul e via, né, a nossa coordenação tem um nome que é articulação no meio, né? Então, assim, o nosso colega, né, o José Marcelo, né, trouxe essa aproximação, né, Jorge, com você, depois tivemos aquele encontro com a Cris, que é a coordenadora da COAP, que é a Coordenação de Atendimento Psicológico, e teve um encontro depois dessa organização junto com a professora Larissa, que é a nossa diretora, e é um esforço diário da Universidade de Brasília, assim, sem demagogia, da Azul, para que essas parcerias possam promover saúde. E quando a gente promove saúde, a gente promove vida. Então, a parceria com o Instituto, ela traz muito isso, de você plantar a promoção da saúde como promoção da vida e trazer a esperança dentro de um processo de cuidado. E quando eu falo que a Universidade de Brasília são aproximadamente 50 mil pessoas, eu não estou esquecendo da todo o público externo que também hoje consegue acessar as nossas atividades. Então, nós temos a data, né, do dia 29, mas antes tem atividade, né, que você está promovendo a promoção da vida dia 23. Dia 29 de abril temos o nosso bate-papo também sobre saúde mental na Universidade de Brasília, vamos divulgar. E no finalzinho, na segunda quinzena de maio, eu vou falar bem rapidinho, já está terminando. Na segunda quinzena de maio, temos a maratona em relação, a gente estava até conversando, né? Como é a maratona de cuidados, cuidando da ansiedade no cotidiano, né? Como a gente vai trabalhando a importância da gente trazer cada vez mais pessoas para poder escutar e se cuidar nesse cotidiano, né? Então, essa maratona em relação às questões que envolvem o transtorno de ansiedade, a gente sabe que vai ser fundamental para que as pessoas terminem aquele contexto educacional e entrem nas férias, né? Que as férias, queira ou não, as pessoas vão ficar mais distante de outras, porque, queira ou não, se você tem obrigatoriedade de aula, você está ali, né? Então é como a gente quer trazer um conforto para as pessoas, dentro da medida do possível, uma reflexão, e a importância de sempre buscar cuidado, né? E é isso, eu acho que vai acabar aqui que ela falou, se ela faltam quantos? 6 minutos, eu acho. Não, muito bom, né, professor? E vai ser muito legal essa maratona, vai ser aberta a todo mundo que estiver assistindo, tá? Então, atenção nas datas, né? Dia 23 de abril tem evento, 29 de abril tem outro evento, né? Acompanhe na página do Instituto Olhos da Maçã, nas nossas redes sociais, que vocês vão estar por dentro de tudo.
E juntos também vamos estar fazendo toda a antecipação da campanha do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, né? Agora de 2021 também, né, professora? E assim, o que nós achamos muito importante é a gente falar, promover vidas, né? De como é importante promover vidas sempre, né? Não só a gente pensar no Setembro Amarelo, né? Claro que é uma data, que é um mês assim que requer ainda mais ações, né? Mas a gente pensar que promover a vida todo dia, toda hora, cada segundo. Então, assim, eu agradeço e peço desculpa por qualquer né, qualquer coisa, mas assim, vim participar de todo o meu coração e agradecer assim o convite, Jorge, e agradecer a cada um que ficou até agora de ter essa troca. E aí eu até coloquei ali que é um vídeo da ela é uma poesia e ela fala assim: "Tô plantando paz". Então que eu espero que possamos plantar paz, que a gente possa ter empatia, né? E que quando eu tô aqui, eu até brinquei, né, com a minha amiga. Quando eu sou chamada para falar, eu sei que eu estou escutando. Então sempre é para mim. Então essa Uhum. troca eu também estou colhendo muitos frutos. Muito bom, professora, muito legal essa parceria. Nós estamos muito felizes, nós do Instituto Olhos da Maçã. Na verdade, vamos falar, nós estamos criando uma rede Brasil, juntando várias universidades, juntando vários trabalhos afins, focados no auxílio ao próximo, no desenvolvimento, tudo isso para uma clínica social, né, mais justa, mais digna e que realmente atue, né, fortalecendo o ser humano, que hoje está tão sofrido, todos nós estamos sofridos, né, a vida está difícil, e mais do que nunca, gente, vamos nos dar forças. Eu acho que está na hora da gente parar de ficar olhando o nosso umbigo e ligar para o seu amigo, abraçar seu amigo quando puder, sabe? Ser gente, gente tem afeto, gente tem amor para dar, gente tem carinho para dar. Então, você está chorando, está sofrendo, mas não se esquece de dar bom dia para o seu amigo, para a pessoa que você ama, É, de agradecer porque ele está na sua vida. Vamos tem, valorizar, gente, esses pequenos gestos que eu acho que mais do que nunca é hora da gente poder provar para o mundo, a nossa humanidade, que apesar de vírus, nós vamos crescer muito mais como seres humanos. e tem uma musiquinha que fala assim: fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas, né? É, Então, eu acho que é isso, né? Sempre temos o que oferecer. Aí, se ela puder colocar o videozinho, eu mandei aqui no chat. Se não for travar tudo. Lohane, né? E depois do videozinho a gente encerra, gente. Só um instantinho. É 2 minutinhos o videozinho. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela. Eu acho que compartilhou sem o som. É capaz. Mas é isso aí, professora. A gente quer agradecer, né? Depois fica aí o link para o pessoal poder assistir. Pessoal, toda terça-feira nós vamos continuar, né, fazendo as nossas lives aqui no Google Meet. E a partir de amanhã, meio-dia, as lives vão estar compartilhadas nas nossas redes sociais.
tanto na nossa página do Instagram, quanto no nosso portal lá no YouTube. Grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Obrigada.